Uma juíza de Santa Catarina decretou uma liminar para que uma professora não se vacinasse. Vamos ver até onde isso é cabível? Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Graças a Deus. Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui hoje nós estamos iniciando a segunda, com uma notícia um pouco polêmica, vamos falar assim, que é sobre a vacinação compulsória ou a vacinação mesmo que alguns estados estão obrigando. Você já me conhece há muito tempo aqui no canal, eu defendo a vacinação sim. Olha, num período como esse, eu oriento sim vacinar, com toda certeza. Sim, vacinar você está correndo um risco gigantesco, até porque já mais é comprovado que as vacinas fazem um bem, e é comprovado cientificamente, além de testes. Apesar disso tudo, a obrigatoriedade interpessoal é uma coisa que entra em conflitos de direitos. E vocês me conhecem aqui que eu prezo pelo direito de cada pessoa. Mas vamos ver essa notícia e eu vou comentar o que eu acho sobre isso. Eu recebi essa notícia hoje, vou ler agora e vou conversar com vocês sobre isso. Mas antes, estamos conhecendo agora, eu sou o Dr. Fabiano Freire, Dr. Serotonina. Quer boas novas? Quer coisa boa? Quer notícia interessante sobre a saúde, boa, sobre tudo que... E também destrinchar algumas fake news? Inscreva-se no canal, venha fazer parte da família Serotonina, que deixa aquele like serotonínico, ok? Bom, vamos lá. E depois eu tenho uma discussão em relação a alguns médicos que discutiram o estudo das vacinas de RNAM. Uma coisa que eu fiquei devendo aqui é uma inscrita, a Jéssica, tá bom? Jéssica, eu vou falar sobre isso, tá? Sobre esse trecho de que as vacinas, elas não seguiram totalmente as normas de RNA de produção, até para a gente não estender muito, que foi a parte onde a única parte que eu fiquei assim um pouco balançado. Ninguém atende telefone. Todo dia tem uma merda. A juíza substituta Cibele Mendes Beltrame, da 2ª Vara Civil da Comarca de Gaspar, Santa Catarina, concedeu pedido liminar para a professora Susan Theis que não seja obrigada a tomar a vacina contra o Covid-19. Lembrando que essa lesão foi provocada por um mandado de segurança impetrado pela própria professora em face ao secretário de Educação do município de Gaspar. O decreto do município ele torna obrigatória a vacinação contra a Covid-19 para todos os profissionais de educação, sendo passível inclusive de aplicação de sanções dispostas pela lei municipal no caso da recusa injustificada. Essa professora entrou com esse pedido porque ela tem medo por sofrer penalização em razão da obrigatoriedade da vacina. Ao analisar esse decreto, a magistrada lembra que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do conjunto das ADIs 6.586 e 6.587 do ARE 1.267.879, decidiu pela constitucionalidade da medida de vacinação compulsória contra a Covid-19 prevista na Lei 13.979/2020, desde que as medidas de obrigatoriedade sejam indiretas e guardem razoabilidade e proporcionalidade. Para fundamentar a sua decisão, a juíza cita umas reportagens como a da CNN, que trata da sugestão dos laboratórios e dos governos criarem um fundo para bancar ações judiciais contra as vacinações. Olha, em dezembro de 2020, o STF decidiu que o Estado pode determinar se a vacinação da população seja obrigatória ou não, inclusive contra a Covid-19, sendo afastadas medidas invasivas como o uso da força para exigir imunização. Baseado nesse ponto, a juíza usou das formas legais para justificar essa defesa. Porque sim, os estados podem obrigar, mas não podem emitir sanções penais para aqueles que não sejam vacinados. Agora eu volto aqui, na lei municipal do município de Gaspar, de Santa Catarina, olha o que fala. Eu vou ler o decreto aqui, ó. Por meio de decreto 10.096/2021, tornou obrigatória a vacinação contra a Covid-19 para todos os trabalhadores da educação,
sendo passível de aplicação das sanções dispostas na Lei Municipal número 1305/1991, quer dizer, é uma lei antiga, e Decreto-Lei Federal número 5.452/1943 da CLT, em caso de recusa injustificada. Sabe qual é o problema das leis de um país como o Brasil? É que ela tem muita brecha. Essa própria normatização buscou brechas de 1991 e 1943, inclusive da CLT, o que basicamente chocou com o negócio. Ou seja, ambos os lados acabam tendo razão em alguma coisa. Só que a normatização do Supremo Tribunal Federal de 2020 fala o seguinte: decidiu pela constitucionalidade da medida da vacinação compulsória contra a Covid-19 prevista na Lei de 13.973/2020, desde que as medidas de obrigatoriedade sejam indiretas e guardem razoabilidade e proporcionalidade. Por falar em vacina e esse medo das pessoas, deixa eu falar aqui sobre uma audiência pública, tá? Uma audiência pública sobre a carteira de vacinação digital e certificação de imunidade, que foi feita pelo YouTube, onde alguns médicos, inclusive eles, colocaram alguns pontos de restrição em relação à vacina de RNA-M, como a da Pfizer. E eu guardei aqui, não vou estender, tá, Jéssica, porque é muito grande, eu teria que fazer um react sobre isso, e de acordo com as normatizações do YouTube, procurei muito fazer sobre isso. Não seria muito divulgado, poderia inclusive sofrer sanções do canal. Então eu vou falar só sobre uma parte, tá? E é claro, eu não quero tomar bandeirada de YouTube aqui, né? Eu faço um canal sério, então eu vou falar sobre isso. Uma das médicas cita que as fases e processo científico de produção de uma vacina de RNA não foram feitos de acordo com as normatizações que devem ser preconizadas, e foi feito um experimento. E sim, as vacinações de RNA-M mensageiro é um novo tipo de produção, é uma nova técnica, ela cria um novo caminho de produção de técnica. Entretanto, olha só para você ver, as vacinas de RNA-M carregam o código genético do vírus que contém as instruções para que as células do corpo possam produzir determinadas proteínas, como a proteína S, ou a spike. Elas atuam introduzindo às células do organismo a sequência do RNA mensageiro e não do DNA, o que contém a receita para que essas células produzam uma proteína específica do vírus. Uma vez que essa proteína seja processada dentro do corpo e exposta ao nosso sistema imunológico, este pode identificá-la como algo estranho, ou seja, um antígeno, e criar imunidade contra ele. Essa imunidade, representada pelos anticorpos, ou células T, dá ao organismo a capacidade de se defender contra o agente. E como elas funcionam? A vacina codifica o antígeno específico daquela doença, que é utilizado por uma sequência da fita de RNA mensageiro e não do DNA, como muita gente fala. E quando ela é inserida no organismo, as células usam a informação genética para produzir o antígeno. Esse antígeno se espalha e o sistema imunológico reconhece e entende a proteína, passando a produzir anticorpos específicos contra essa proteína. Ou seja, não é necessário colocar o vírus dentro do corpo, e sim uma molécula que simula justamente a proteína da capa desse vírus. Então, em relação às médicas e os médicos que falaram nessa audiência, eles usaram um termo, uma terminação em um protocolo que não entra nesse tipo de estudo por se tornar um estudo novo e que está criando novas linhas e protocolos para a produção de vacinas e medicamentos. Entendeu, Jéssica? É o único ponto onde eu realmente falei assim, calma, aí teve uma coisa que não bate, tá? O resto, em si, eles acabaram defendendo sim a vacina, pelo que eu entendi, tá? Pelo que eu entendi, tá bom? Em todos os casos, a gente pode também discutir isso, como a gente está discutindo, no direct do Instagram.
Tá bom? Um beijo a todos vocês. A Pai do Céu continue iluminando a mente de cada um de nós. Já em relação à determinação da juíza, ela se baseou no direito individual que o próprio STF defende. Um beijo a todos vocês. A Pai do Céu continue iluminando a mente de cada um de nós. Deus os abençoe. Inscreva-se no nosso canal, tem mais vídeos aqui e é lógico, inscreva no canal novo. Estamos criando um estúdio e que vai ser bacana. Vai lá, confere e dê seu like serotonina.